Graças a Deus. Você pode sentar. Graças a Deus. Boa noite. Você está bem? Amém, irmão? Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Ontem nós estivemos aqui. Deixa eu procurar o que eu preciso. Nós estivemos aqui na primeira noite do evento de aniversário de vocês, na verdade. Nós falamos ontem um pouco sobre o profético, o ofício profético. Realmente nós não falamos até tudo que eu esperava falar sobre o assunto. Mas hoje nós vamos ter uma outra pegada, tá bom? Amém? Até porque o evento sobre aquele assunto foi ontem. Hoje a gente tem uma outra proposta. Nós estamos aqui num domingo. Domingo é dia de culto. Se você é crente, você vai para a igreja. Amém? A gente assiste o futebol depois, em outro momento. Domingo a gente vem para a igreja. Né? Nós somos filhos de Deus. O ajuntamento nessas quatro paredes, nós sabemos que essas quatro paredes, esse prédio não é a igreja. Cada indivíduo é a igreja. Mas quando cada indivíduo que se chama igreja se reúne no lugar, aquele lugar também acaba levando o nome de igreja, né? Mas a igreja, o tabernáculo onde Deus habita, a morada dele, somos cada um de nós que já aceitamos Jesus, né? Mas é uma honra para nós podermos estar reunidos. Se você se converteu antes da pandemia, você sabe o preço que pagamos querendo congregar sem poder, né? Querendo vir para a igreja e sem poder vir. Então, foi um preço que a igreja pagou, foi um preço que as lideranças pagaram, que os pastores pagaram, mas ficamos firmes e atravessamos. As coisas passam, irmãos. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria, vem o regozijo, as coisas passam. Nenhum vale precisa durar a vida toda, entende? As coisas precisam encerrar a nossa vida. Tem algumas coisas que a gente precisa dar um basta na nossa vida. É mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje à noite. Quando eu pensava sobre o que a gente poderia ministrar, e eu acho que o desafio, não sei, né, as pessoas que pregam, mas para mim, particularmente, todos esses anos, sempre foi ter certeza do que deveria ser falado. Porque o que dizer tem muito. Mas de tudo isso aqui, de milhares de conselhos, qual é o da vez? Entende? De tudo que poderia ser falado. O que Deus quer trazer para aquela noite específica, para aquele povo específico que vai estar naquele horário específico, né? Então, nossa responsabilidade enquanto ministros é ter certeza de que a gente está servindo na mesa a comida que o chefe, né, de cozinha, vamos dizer assim, queria realmente que o povo comesse. E não o que eu queria trazer. Entende? E nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do crente. Que, inclusive, quando o Rema se estabelecer, você vai ver que é uma matéria bem necessária, bem importante, que a gente vê ali no primeiro ano. Eu ensino a autoridade do crente há algum tempo dentro do Rema, e é uma coisa que eu me identifico e gosto muito. Amém? Tudo bem? Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos começar pelo começo. Quando você tiver a aula de autoridade do crente, geralmente o professor ele vai começar com essa introdução. Até porque o módulo do Rema, de autoridade do crente, ele começa por esse lugar. Ele não vai se deter muito nisso, mas eu, quando estou ensinando, eu gosto de me deter no que a gente vai falar hoje à noite, porque isso dá base para o resto do ensinamento sobre a autoridade do crente. E a Bíblia nos dá dois momentos, vamos dizer assim, dois spoilers, vamos dizer assim. Ela nos dá dois momentos muito claros em que ela nos deixa saber quem o nosso inimigo era antes de se tornar nosso inimigo. E você sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas é contra espíritos. Tudo bem? Eu não sei se quando você se converteu, se você já se converteu na palavra da fé. Eu me converti em uma igreja em Fortaleza, não era o verbo da vida, mas às vezes, dependendo de onde a gente nasceu de novo e onde a gente cresceu, o que foi ensinado para nós, tem lugares que ensinam que você não pode dizer o nome Satanás, senão ele vem. Isso não existe, tá bom? Isso não é bíblico, até porque se a gente não pudesse falar sobre ele, Deus não deixaria escrito coisas sobre ele. Deus deixou o mínimo suficiente para que a gente saiba com quem a gente está lidando. Você entende?
E é um assunto importante que a igreja precisa entender. O reino das trevas, o império das trevas e o reino do Filho do seu amor existem. Independente, amado, da gente acreditar ou não. Lá no mundo, o povo acredita no que quiser. Tem gente que acha que o inferno é aqui. Eles não fazem ideia de quão pior é realmente o inferno. Eles não fazem ideia. Então, o reino de Deus é real e o império das trevas é real. E todos dois estão atuando agora. Agora mesmo. A Bíblia diz que quando cada um de nós nasceu de novo, você foi resgatado, você foi guinchado, você foi retirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, todos nós já nascemos, né, com essa tendência, e mais na frente, mesmo o bebezinho ele nasce puro. Jesus ele disse que das crianças, as crianças são os verdadeiros cidadãos dos céus. Mas quando a criança vai chegando ali na idade que a gente chama idade da razão, que Satanás tem providenciado, né? O mundo tem providenciado que essa idade aconteça cada vez mais cedo, por causa da falta de inocência das crianças que está sendo perdida cada vez mais cedo. Essa idade, às vezes, ela acontece ali com 9 anos, né? E aí, a criança com 9, 10 anos, ela precisa ouvir a palavra, e ela precisa fazer a sua confissãozinha pessoal. E aí, então, ela nasce de novo. Se a criança não ouvir a palavra e não receber nesse processo, ela então morre espiritualmente e ali ela vai viver a vida dela morta espiritualmente sem nunca saber que é morta. Você está comigo? Todo ser humano que não tem Jesus na sua vida, ele é morto espiritualmente, mesmo sem saber. Tudo bem? Fique comigo. Todo ser humano que não aceitou Jesus é morto espiritualmente. Esses são os verdadeiros zumbis na terra. Porque pensam que estão vivos, mas estão mortos. Janaína, quem é que disse isso? A Bíblia. E eu conheço a Bíblia como uma palavra final sobre qualquer assunto. Amém? E a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, a primeira página do Evangelho de João, diz assim, que ele veio para os seus, que é o povo de Israel, mas os seus não receberam. Aí a Bíblia diz, mas a todos quanto o receberam, ou o receberem no futuro, será dado a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se vai ser feito, então não era. Como é que uma coisa vai ser feita alguma coisa que ela já é? Não. Se vai ser feito filho de Deus, significa que não era antes. Amém? Quem o receber como Senhor e Salvador, receberá o poder de ser feito filho de Deus. Aí ele vai e explica mais ou menos como é que vai ser isso. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, ou seja, não é barriga, não é gravidez, não é parto, mas nasceram do Espírito. Pronto, este é o novo nascimento. E isso nos transporta do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, nós todos nascidos de novo, é que embora a gente já esteja aqui, nesse reino do Filho do seu amor, Satanás não deixou de existir, não. E Satanás não deixou de tentar ter você e a mim como um alvo. Entende? Pelo contrário, eu acho até que se ele tivesse uma preferência, ele preferia atanasar um crente. Porque é alguém que ele perdeu. Então ele detesta perder. Cada indivíduo que aceita Jesus é menos um na multidão que ele está levando para o inferno. E ele detesta perder. Então fique certo de que é normal que Satanás, ele tenha você e a mim como um alvo, desejado, inclusive. E eu vou te dizer, você não está lidando com uma pessoa idiota. Desculpe, pastor, o senhor sabe que eu sou muito clara. Satanás não é o idiota, Satanás não é lesado, não é abestalhado. Satanás é inteligente. Você não precisa ficar com medo não, tá tudo bem. Muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito maior. E a gente precisa entender que eles não estão, Deus e o diabo não estão em queda de braço, não. Isso aqui não é um cabo de aço que Deus puxa de um lado e Satanás puxa do outro. Não, gente, isso aqui já foi resolvido. Isso aqui já foi resolvido. Entendeu? Quando Jesus foi morto na cruz, a Bíblia diz que ele triunfou sobre principados e potestades. Ele os expôs publicamente à humilhação. Isso aqui foi resolvido na cruz. O nosso papel como igreja é manter a resolução que foi causada na cruz.
Entende? Então, o nosso papel, você não tem que entrar em guerra nenhuma, em batalha nenhuma, nem estar atirando em Satanás espiritualmente. Não, fica tranquilo. Janaína, mas existe um bom combate? Sim. E lembrando que o combate é bom, é um bom combate. O bom combate é se esforçar para manter a vitória da cruz na sua vida pessoal. Entende? Pronto. Eu preciso manifestar a vitória da cruz na minha vida. E obviamente que você vai sofrer enfrentamento, obviamente que você vai sofrer perseguição. E Jesus, graças a Deus, ele foi muito claro, mas Jesus não enganou ninguém. Ele disse claramente, queridos, no mundo tereis aflições. Ele disse, lá em cima não, lá em cima, ó, de boa. Mas aqui embaixo teremos aflições. Mas ele não terminou o versículo aí. Ele disse, mas tenham bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Olha que coisa linda. Quando ele disse, tenha bom ânimo, irmãos, não sei se você já parou para pensar, mas com tanto conselho que Jesus poderia dar num momento como esse, quando ele diz, vocês terão aflições, ele poderia ter dito, mas confie em mim, mas procure igreja para congregar, mas se firme na minha palavra, mas se entregue aos dons. Todos esses conselhos seriam válidos, seriam perfeitos. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Eu acho isso interessante. Quando ele fala de bom ânimo, ele está fazendo um apelo para as nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Se você é um bom verbiano, você sabe que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então você não é, eu não sou os meus sentimentos, as minhas emoções, meus pensamentos, meus traumas, minha lembrança do passado, eu não sou isso. Eu sou o meu espírito. E é o meu espírito que quando eu aceitei Jesus foi recriado. Não foi reformado. O espírito humano não foi reformado. Deus não bateu um preguinho aqui e outro ali para ver se ajeitava o espírito. Não. O espírito do ser humano que aceitou Jesus foi refeito. E depois de recriado, e isso acontece realmente no estalar de dedos, aí o Espírito Santo veio e habitou dentro desse espírito, de modo que agora vocês são um só. Isso é o milagre do novo nascimento. E é um milagre melhor do que ressuscitar um morto no velório. Do que um paralítico levantar, do que um cego enxergar. Você está entendendo? Não há milagre maior do que o novo nascimento. Ok? Mas quando ele disse, tenha bom ânimo, ele está dizendo, mantenha uma posição emocional, mental, de pensamento, de sentimento, de palavras positiva. Por quê? Aí ele vai e explica, porque eu já venci para você. Quando ele disse, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu venci e dei para você de graça. A gente tem que entender que Jesus ele fez a parte difícil da coisa. A parte que ninguém podia fazer. Ninguém, amado, poderia colocar Satanás no lugar dele. Só Jesus. Você vai ver tudo isso e ver, né, nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, graças a Deus. Não precisa esperar para fazer o rema para entender essas coisas, não. Mas eu vou te dizer, eu acho bem inadmissível que nós, crentes, não saibamos explicar por que a pessoa tem que receber Jesus. E o que acontece quando ela recebe. Porque aí a gente não sabe explicar, então, o que está acontecendo com a gente. Ou o que aconteceu com a gente. Isso é bem grave. Você compreende? Ok. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai no livro dos começos. E eu vou ver se a gente consegue caminhar com gentileza para poder concluir no que eu preciso concluir. Tá certo? Vamos lá. Antes de abrir no livro dos começos, que é Gênesis, a gente sabe, a gente vai ver os dois spoilers que Deus nos deu sobre o nosso inimigo. Um deles está em Jeremias 28 e o outro em Isaías. Vamos, por favor, abrir em Jeremias 28. Aliás, desculpe, não é Jeremias, é Ezequiel. Ezequiel. Ok. Fique comigo. Gente, eu realmente gosto muito do que eu vou falar hoje para você. E quando eu estou dando aula no Rema, isso aqui que eu vou falar leva a um dia de aula todo, que são 2 tempos. Aqui a gente não tem 2 tempos, então a gente vai fazer uma passada rápida. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você veja, Ezequiel 28, no versículo 1 de 28, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Diga príncipe. Aí ele vai e discorre a palavra que Deus falou para ele.
Ok? Pronto. Agora vai lá para o versículo 11. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Interessante. Porque primeiro ele mandou falar para o príncipe. E agora ele está falando para o rei. Tiro é uma cidade. Ok? Na verdade, a gente vai ver que essa pessoa para quem ele vai falar agora não é o governante físico da cidade de Tiro. O governante físico, humano da cidade de Tiro, ele falou no versículo 1 do capítulo 28. Esse aqui era o príncipe de Tiro. Agora ele vai falar para o espírito que operava através do príncipe de Tiro, que ele chama de rei de Tiro. Então significa que aquele príncipe governava Tiro, mas essa potestade aqui era superior àquele príncipe, de modo que ele chamava de rei de Tiro. E esse rei de Tiro nada mais é do que Satanás. Veja lá. E como é profético, e o profético tem essa questão, ele mistura passado, presente e futuro, e tem uma linguagem meio poética, às vezes por causa disso, e quem é muito literal sente dificuldade de entender. Mas vamos lá. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o cabernúculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os teus ornamentos. Tem uma tradução, não sei se vocês têm aí, que diz assim: os teus pífanos e os teus tamborins estavam sobre ti. No dia em que fostes criado, foram eles para ti preparados. Tem alguém que tem uma versão dessa que diz isso? Não? Você tem? Alguém tem? Pronto, ótimo. Essa versão é uma versão bem segura. Porque aqui, quando ele fala de ouro se te fizeram os teus engastes e os teus ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles para ti preparados. Na verdade, esses ornamentos e esses engastes são, nessa versão, pífanos e tamborins. Instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Ou seja, aí aqui a gente abre para a vida de louvor, que é uma matéria do Rema. Satanás entendia sobre louvor lá no céu. Satanás guiava a música. Vamos dizer que ele era um dos regentes de música do céu. Então não é à toa que hoje, nos nossos dias, Satanás está conduzindo, guiando, soprando, inspirando música para pessoas do mundo que refletem a atmosfera diabólica, satânica, infernal, sensual, sexual, violenta, perturbadora, enlouquecedora. Tudo isso a música transfere para pessoas que ouvem a música inspirada por Satanás. O oposto também acontece com quem ouve músicas inspiradas pelo céu. Tá bom? Mas isso é outro assunto. A gente não vai entrar nisso. Continuando. 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que, ou seja, por isso, te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Aqui ele está começando a explicar por que isso aqui aconteceu. Por que Lúcifer, que era querubim da guarda ungido, se tornou Satanás, banido do céu e destituído de toda a graça? Por quê? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, isso aqui é Deus, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. E todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti e vêm ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Vamos fazer assim, antes de eu explicar isso, vamos ler Isaías. Isaías 14.
Você está bem? Você está segurado na cadeira? Pronto, pois é. Isaías 14, versículo 12. 14, 12. Diz assim. Outro spoiler que Deus nos dá sobre quem ele era. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, aqui ó, o motivo pelo qual isso aconteceu. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o problema. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e hão de dizer, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e dissolvia as cidades? Que os seus cativos, etc, etc. Vamos parar aqui. Ok. Então, vamos lá. Eu acredito que todos nós, talvez, em algum momento da nossa vida cristã, a gente já tinha lido essas duas passagens. Se a gente não tinha lido, pronto, ela está diante de nós agora. Essas são as duas ocasiões em que Deus permitiu nos dar alguma instrução sobre com quem estamos lidando. E nas duas instruções, nos dois momentos, tanto em Ezequiel como em Isaías, isso compõe para a gente, isso são peças de um quebra-cabeça que mostra para nós algumas coisas que Deus precisava que a gente soubesse. Primeiro, que a gente avalia que Lúcifer era um querubim da guarda ungido. Existe uma hierarquia no céu, assim como existe uma hierarquia no inferno. Existem principados, potestades, domínios, dominadores. Então, existe uma hierarquia no inferno. Também existe uma hierarquia angelical. Angelical. Entende? Você vê, por exemplo, que quando Gabriel foi se manifestar para falar com o marido de Isabel, o pai de João Batista, né, que ele duvidou que a mulher dele engravidar, disse, olha, eu sou Gabriel, anjo mensageiro e assisto diante de Deus. Então ali Gabriel disse a patente dele. Aquilo era quem ele era. Ele era um anjo mensageiro. Então existem querubins, serafins, amém? Querubins, serafins, anjos que eu acabei de falar? Mensageiros, anjos guardiões, anjos de louvor. Então existem esses níveis lá em cima. E querubim é o mais alto nível angelical. Logo, Satanás era o mais alto nível de anjo que tinha, era Lúcifer. Ok? Outra coisa que a gente observa, que ele era lindo e resplendoroso. E a Bíblia ainda dá alguns detalhes, né? De toda pedra preciosa te cobrias. Aí diz o sárdio, o topázio, o cabernúculo, a esmeralda. De todas essas coisas lindas e ricas, você se vestia. Ou seja, ele era perfeito. Ele era poderoso. Ele tinha um nível de autoridade no meio dos anjos. Amém? Querubim da guarda ungido. Essa era uma patente de Lúcifer. Outra coisa que a gente descobriu, que ele lidava com louvor, que conhece sobre música. E as duas coisas que nós também descobrimos em cada uma das duas passagens é o motivo pelo qual ele foi banido. Diz que ele começou a desejar ser Deus, colocar o trono dele acima do de Deus. Ele começou a invejar a posição de Deus. Entende? Vocês estão comigo? Diz que pelo teu comércio você se adulterou por causa da tua beleza, por causa da tua formosura. Gente, o nome disso é soberba. O nome disso é vanglória. Entendeu? Por isso a Bíblia diz que ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde ele dá graça. Soberba foi a primeira situação que Lúcifer teve que lidar, que fez ele ser quem ele é hoje. E vale a gente entender aqui, presta atenção, que o mal não existia num lugar. E aí esse mal veio e entrou no coração de Lúcifer, e Lúcifer começou a pensar essas coisas. Não. Diz, você era perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o mal em ti. Ou seja, o mal nasceu dentro dele, por causa de pensamentos que ele começou a alimentar. Isso mostra para nós também que os anjos têm livre-arbítrio. Os anjos não são marionete de Deus, que eles não têm nenhuma opção na vida. Não, eles
eles têm escolha, eles têm pensamentos. Quanto mais o ser humano. O ser humano tem total livre-arbítrio. Você concorda? Você entende? Você sabe que se você quiser esculhambar a sua vida, você faz. Você sabe que se você e eu quisermos tomar a rédea da nossa vida e dizer, hoje eu vou crescer espiritualmente, você também faz? Porque a sua vida não está na mão de Deus, literalmente. Ela está na sua. Deus só tem a entrada que a gente der. Deus só tem o direito na minha vida que eu der. Ah, Jane, mas eu já me entreguei a Jesus. Sim, eu também. Todos nós nos entregamos a Jesus, graças a Deus. Mas eu vou te dizer que se a gente tivesse todos os dias, nas 24 horas, fazendo tudo que Deus quer, a gente não estaria nesse nível que a gente está hoje. Então, somos de Deus, mas ainda assim fazemos o que quisermos da nossa vida. E isso é bem sério, porque tem gente que acha que tudo que acontece na sua vida é porque foi Deus que causou. Não. Senão a semeadura e a ceifa teria sido anulada. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Esse que bota diante de você, ó, tem vida e tem morte, tem bênção e tem maldição. Eu vou te dar uma dica. Escolhe a vida, rapaz, para que tu viva. Mas o bem e o mal está aí, amado. A tristeza e a alegria, a fome, está tudo aí. E ele diz, escolha a escolha certa. Opte pela escolha certa para que você viva. Amém? Então, Lúcifer tinha uma escolha. E ele escolheu almejar a posição de Deus. Quer dizer que aquela glória que ele tinha não era suficiente. Ele queria mais. Meu conselho para cada um de nós, a começar de mim mesma, é: se vacine contra a doença que Satanás começou. Se vacine contra esse negócio de não querer o que você tem, mas sempre ir além. Eu não estou falando, gente, presta atenção, eu não estou falando de uma vida de fé, eu não estou falando de querer melhorar de vida, de querer galgar os degraus. Não, a Bíblia diz que a nossa vida é de degrau em degrau, de glória em glória. Não é disso que eu estou falando, de crescer espiritualmente, de almejar um melhor emprego ou um melhor salário. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de soberba. Você entende? De não ser grato pelo que somos hoje. Eu e você somos a igreja, você é o melhor que Deus criou. Você é a noiva. Se você morresse hoje, amado, você tem o céu garantido, se tiver tudo bem com a gente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Amém? Tudo bem? Pronto. E a Bíblia diz que Deus o baniu. Ele disse, eu, pois, fiz sair um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas aos olhos de todos aqueles que te veem. Em ambas as passagens, agora vem a parte mais difícil. Em ambas as passagens, você deve ter visto no final da passagem que a gente lia, que ele diz assim, todos aqueles que te conhecem ficarão espantados de ti. E eles dirão, oxe, não era esse que era tão poderoso? Todos quem? Calma. E aqui a gente tem algumas nuances, né, que Deus deixa para nós entendermos a forma primária, a primeira forma que Deus tinha no seu coração de reino. Dá para entender a nós que Deus reinava no céu e reinava na terra. Só que neste período da queda de Lúcifer, ele reinava na terra comissionando os anjos. Como ele reina hoje comissionando a igreja. Só que na época não tinha igreja, não tinha ser humano, ele ainda foi criado. Isso aqui, gente, é muito tempo antes de Adão. Isso aqui não existia ninguém aqui ainda. Tudo bem? Logo, essa briga é antiga, isso não tem nada a ver com a gente. Não foi a gente que causou nada, isso aí é coisa antiga. É entre eles. Eles se resolvem. Que, por sinal, já se resolveram. Mas o que eu quero te dizer é que a Bíblia nos dá nuances de que Deus reinava lá em cima, e a gente vai ver agora em Gênesis, versículo 1 de Gênesis. Você pode abrir sua Bíblia. Abra lá para não dizer que eu estou inventando coisa. Deus me livre. Versículo 1 de Gênesis diz, no princípio criou Deus céus e terra. Ponto. No princípio criou Deus céus e terra. Ponto. Se você já leu Gênesis, todo mundo sabe que a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou de toda a obra que tinha feito. Então, diz que ele criou tudo que existe em 7 dias. Só que a Bíblia também nos diz que um dia para Deus são como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus é atemporal. Deus não está nesse cronos. Ele não está nesse relógio que a gente tem aí. Que horas são agora?
7 horas da noite? Pronto. 7 horas da noite é aqui neste lugar específico. No céu não funciona assim. Deus não tem nem começo nem fim de dias. Deus é atemporal. Então a contagem do tempo para Deus é diferente de como ela é para nós. Tudo bem? Ok? Então, quando a Bíblia diz que Deus fez tudo em 7 dias, pode sim, pela capacidade de Deus, ele é Deus, irmãos, ter feito 7 dias de 24 horas cada um. Claro. 7 dias literais. Mas muito provavelmente, e os homens têm estudado isso, e Deus tem deixado os homens estudar, eles datam que a Terra é muito antiga. Muito antiga. Tudo bem? Significa então que no versículo 1 de Gênesis, Deus criou os céus, criou os seres angelicais, onde Lúcifer era um deles, criou o sistema solar com todos esses planetas e estrelas que nós conhecemos, e aí colocou vida na Terra. Que vida? Provavelmente ele reinava no céu e reinou na terra através de anjos que ele comissionou e estabeleceu como príncipes sobre a terra. Nesta época, fique comigo, é que provavelmente houve uma vida animal diferente da que a gente tem hoje. Essa vida animal provavelmente eram os dinossauros. Janaína, os dinossauros existiram, gente, não tem como Satanás criar um monte de ossada daquele jeito ali, não. Até porque Satanás não cria nada. Satanás imita, Satanás distorce, Satanás perverte, mas ele não tem poder criativo. O poder criativo é divino. Então, sim, esses animais enormes andaram sobre a terra. Esse silêncio profundo é normal? Eu acredito que você está meditando, né, sobre o assunto. Tá, tudo bem. Provavelmente nesta era foi que esses animais grandiosos andaram sobre a terra. Então, no princípio, esse versículo 1 está falando desse período de tempo aqui, em que Lúcifer começou a pensar como querendo ser Deus, colocar o trono dele como Deus, não valorizando a sua própria posição, mas querendo ser como ele. Nesse período, Deus julgou Lúcifer. E esse juízo aconteceu lá no trono branco, lá no céu. Por isso ele disse, eu vou te lançar por terra. Não foi um juízo que aconteceu aqui embaixo. Aconteceu lá em cima, porque as coisas são resolvidas lá em cima. Você está comigo? Então, se Lúcifer era um dos príncipes que andavam sobre essa terra e lideravam aqui embaixo, debaixo dessa comissão divina, então os demais príncipes, supostamente, eram anjos. Deus deu a terra naquele período para o governo dele através de anjos. Mas o governo através de anjos não deu certo. Aí ele removeu esse governo e estabeleceu outro, através de homens, que são a igreja. Quando os discípulos foram perguntar a Jesus, você lembra lá, Senhor, nos ensina a orar? Aí ele ensinou a chamada oração do Pai Nosso. Na verdade, aquilo ali é só um esqueleto de como se conversar com Deus. Mas dentro daquela oração, ele disse assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Naquele momento, ele está expressando o desejo original dele de reinar no céu e reinar na terra. Primeiramente, ele tentou reinar através de anjos. Agora, ele tenta reinar através da igreja. De qualquer forma, é como se Deus estivesse dizendo, eu não desisto do meu plano. O meu plano é que céus e terra sejam governados por mim. Céus e terra têm a mesma ligação, você entende? Ou seja, eu quero que agora, na era da igreja, os seres humanos pensem como eu penso. Creiam como eu creio. Eu quero que eles tenham um poder criativo como eu tenho. Os anjos passaram, agora eles são ministros a favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas agora eu estabeleci uma outra forma de criação, e é a igreja. Eu acredito, querido, que esse tipo de ensinamento você não vai encontrar em muitos lugares. E eu também não estou aqui querendo estabelecer nenhuma doutrina estranha. Tá certo? Eu só estou querendo construir com você um pensamento que tem alguns fundamentos bíblicos para isso. Porque como ele vai lançar por terra e todo mundo que te conhece vai ficar espantado de ti. Quem é esse povo todo? Não foi depois da queda de Adão. Porque na queda de Adão, Satanás já era caído há muito tempo. Foi ele que instigou Adão para cair. Isso aqui aconteceu entre o versículo 1 e 2 de Gênesis.
Quando você começa o versículo 2 de Gênesis, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pronto. Como é que Deus cria uma terra sem forma e vazia? Como é que Deus cria um negócio que está todo deformado? Que há trevas sobre o abismo? Não. Significa então que uma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, que deixou a terra sem forma e vazia. Porque Deus criou a terra perfeita. Provavelmente foi a queda de Lúcifer que fez isso. Os estudiosos dizem, os cientistas dizem que um meteoro quilométrico, de quilômetros, atingiu a terra. E matou toda a vida existente na terra. Isso é uma verdade. Só que esse meteoro quilométrico, na verdade, era Satanás sendo banido do céu. E não só ele. Quando você vai para Apocalipse, a Bíblia usa o termo o dragão. O dragão em Apocalipse, todas as vezes se trata de Satanás. A Bíblia diz que o dragão com a sua cauda derrubou 1/3 das estrelas do céu. Esse 1/3 das estrelas do céu, estudiosos concordam que se tratam de anjos lá em cima, que quando Satanás estava com esse pensamento pervertido, ele não guardou só para ele começou a conversar com 1/3 dos anjos. Eu imagino que ele chegou para um anjo e disse: rapaz, tu já pensou que Deus é tão poderoso assim, ele reina sozinho e nesse trono todinho é tudo só para ele? Tu já observou como nós somos gloriosos? Como nós somos lindos, poderosos? O que nos falta para chegar no nível dele? E por que ele tem que reinar sozinho e tem que dar essa glória todinha só para ele? Por que ele não pode dividir isso com a gente? Qual é o problema? Tu já pensou, rapaz, se a gente reinasse como ele? E ele começou, fica comigo. Ele começou a perverter o coração de outros anjos. Janaína, simples assim? É, porque é exatamente assim que ainda acontece nos nossos dias. Quando Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Não é à toa que Tiago diz assim, que a língua, ela é o membro mais perverso do corpo. Quem refreia a sua língua é um homem perfeito. Satanás conseguiu perverter 1/3 dos anjos lá em cima. Então quer dizer que 1/3 dos anjos, é muito anjo, viu gente? Porque a gente tem miríades de anjos lá em cima, bilhões, sei lá, nem sei, Deus o sabe. Mas 1/3 de todos os anjos que existem é muito anjo. Quer dizer que 1/3 desses anjos começou a pensar como Satanás pensava. Aí você me pergunta: Janaína, Deus não estava vendo isso não? Por que Deus não interveio e já resolveu essa questão? Aqui nós temos um ponto importante. Você sabe que, obviamente, Deus sabia que isso estava acontecendo, né, gente? Alguém acha que Deus estava enganado, assim, mas Deus não sabia. Não, por favor, a gente está falando de Deus, tá certo? A gente não está falando do nosso pai, que a gente fez as coisas escondidas da nossa mãe, não. Tá? Na verdade, como Deus é o Deus de toda a justiça, ele precisava dar tempo a Lúcifer para cair em si e se arrepender. Porque em qualquer etapa da estrada, Lúcifer podia ter caído em si e ter dito: rapaz, o que eu estou fazendo? Que loucura! E aí a gente teria uma história diferente. Eu nem sei como seria, nem quero imaginar. Porque Deus é um Deus de arrependimento e perdão. Sabemos disso. E ele não julgaria Lúcifer do jeito que ele julgou, sem ter dado a ele a oportunidade de cair em si e se arrepender. Tudo bem? Você concorda? Então, a medida da justiça de Deus tinha que encher o suficiente para Deus dizer: pronto, agora encerrou. Agora eu vou te julgar. E é isso que esses versículos falam. Eu te expus, eu te lancei, eu te julguei. Deus só poderia fazer isso, amado, quando ele tivesse dado toda a chance a Lúcifer de se despertar. Por isso deu tempo de Lúcifer convencer 1/3 dos anjos da bobagem que ele estava pensando. Você está comigo? Pronto. Porque também tem uma coisa, quando Deus julgou Lúcifer, ele julgou sem arrependimento. Quando eu era nova convertida, eu pensava assim: nossa, Deus é tão bom, Deus é amor. Eu acho que no final de tudo Deus vai perdoar até Satanás. Aí nós vamos viver felizes para sempre, todo mundo junto. Porque Deus vai perdoar Satanás. Não, Deus não tem como perdoar Satanás, porque nunca houve lugar de arrependimento em Satanás. Nunca houve. E no tempo que ele teve para se arrepender, ele não fez isso. Logo, amado, eu vou te dizer, quando Deus bate o seu martelo, ele bate com total justiça. Amém? Deus nunca julga uma questão se ele não tiver dado toda a condição de acerto. Quando Lúcifer foi banido,
1/3 das estrelas do céu, que são os anjos, também caíram com ele. E foi esse destroço que aconteceu no planeta, deixando a terra sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo. Ainda assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Entre o versículo 1 e o versículo 2, pode ter passado centenas de anos. Pode ter passado milhares de anos. Mas aí, então, no versículo 3, a Bíblia diz: e disse Deus. Então, dentro daquele caos, em que Satanás foi lançado por terra, deformou o planeta, vale salientar que ele não podia ficar aqui, porque esse lugar não era para ele. Ele foi lançado aqui, os anjos viram isso. Os anjos ficaram espantados. Nossa, não era ele que era um super querubim? Não era ele, rapaz, que reinava em nome de Deus aqui? Olha só, que coisa impressionante. Ele diz assim, a Bíblia diz que você vem ser motivo de vergonha. Então todo mundo ficou espantado dele, aquela coisa horrorosa. Mas depois que ele foi banido, ele saiu daqui. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos, não para a alma humana. Os homens vão para lá porque não receberam Jesus. Mas o inferno não foi criado para os homens, foi criado para Satanás. Então ele desceu para as partes profundas e foi para o canto dele. E agora Deus vai reformar o planeta. Porque no princípio ele já criou os céus e terra perfeitos. Alguma coisa aconteceu que deturpou a terra. Aí agora ele vai levantar a voz e vai dizer: haja luz. De todas as coisas que Deus ia criar, ele começou pela luz. Ou seja, trevas sai. Obscuridade sai. Falta de conhecimento sai. Falta de entender as coisas sai. Eu quero luz. Amados, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto menos eu conheço, mais eu sou refém de Satanás. Satanás faz o que quiser. Esse negócio de Satanás entrar na minha casa, botar doença em menino, tirar dinheiro, roubar a minha vida, dar depressão a não sei quem, isso não deveria estar acontecendo. Porque você é filho de Deus, você não tem comando sobre a vida dos outros, mas eu tenho comando sobre a minha. E outra coisa, eu tenho comando sobre filho meu. Filho meu dentro de casa é meu filho. Nasceu do meu ventre, filho meu não nasceu para se perder. Sabendo que depois que cresce, aí a decisão dele é soberana sobre ele. Mas é pequeno dentro da minha casa? Pois vai servir a Deus. Isso é outro assunto. A gente fala em família cristã. Mas eu quero que a gente entenda que Satanás, amado, ele só avança onde eu deixo. E eu preciso botar limite nas coisas. E essa é a história do seu adversário. E agora Deus começou a reformar o planeta. E aí haja luz e houve luz. E aí houve separação entre o dia e a noite. E aí a gente já sabe, né? Haja isso e haja aquilo. E aí ele disse, apareça a terra seca. Diz que a Bíblia diz que ele deu uma ordem. E a água recuou e as placas tectônicas apareceram. Os estudiosos, os cientistas dizem que os maiores Grand Canyons do planeta não estão expostos, estão dentro d'água. Então ele abriu fendas na terra e a água recuou. De modo que a terra seca apareceu. E aí então se formaram as placas tectônicas, que são os continentes. E aí ele disse, agora encha de relva e encheu de plantas. Agora haja vida selvagem e encheu de animais. Alguns sim, parecidos com o que tinha antigamente. Isso aqui é uma coisa interessante para você observar. Quando Satanás caiu com seus anjos, toda a vida na terra acabou. E alguns foram preservados pelo magma, que é a rocha derretida que desce das explosões vulcânicas. Depois disso, a terra deve ter ficado anos acinzentada. E a terra começou a esfriar e entrou a era glacial. Provavelmente o planeta congelou por anos. Muitos animais, ossadas, foram preservadas também dentro do gelo. No mais profundo do planeta. Depois de anos, esse gelo começou a derreter. Derreter, e não é à toa que a terra agora estava cheia de água e não tinha uma terra aparecendo em canto nenhum, porque era tudo água, porque a era glacial acabou, tudo derreteu e o planeta estava cheio de água. Por isso a Bíblia diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E mais na frente ele diz, pronto, agora recue a água e apareça a terra seca. E aí Deus começou a reformar o planeta. Fique comigo. Quando ele termina de fazer toda a reforma, a Bíblia diz... Em Gênesis, se não me engano, 2:26. Ele diz, façamos a humanidade. Agora nós vamos fazer o ser humano. Depois que ele terminou tudo, o planeta estava, olha, lindo, maravilhoso, perfeito. Façamos
o homem. Esse homem não é o sexo masculino, é a humanidade. A nossa imagem. Observe que quando ele foi criar qualquer uma das coisas, ele não chamou o Espírito Santo para fazer, ou Jesus para fazer. Pelo menos não registrado. Amém? Ele não disse, vamos fazer aqui essa cachoeira, vamos lá. Agora vamos fazer aqui essa estrela e esse sol aqui, Não. Tudo ele disse, haja e houve. Faça-se e fez-se. Mas quando ele foi fazer o gênero humano, ele disse, façamos. A trindade estava envolvida na criação do ser humano. Pai, Filho e Espírito estavam juntos. E ele disse, nós vamos fazer um ser que nunca existiu, não é um anjo, não é um ser assexuado, não é um ser completamente espiritual, que não tem um corpo físico. Eu vou fazer agora uma coisa nova, que ninguém nunca viu. Eu vou fazer o gênero humano. E criou Deus, pois, o homem. A sua imagem o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, crescei, multiplicai, enchei a terra e domine sobre ela. Isso está lá em Gênesis. É melhor eu abrir para você não achar que eu estou inventando. Ou é 1:26 ou é 2:26. Espera aí. 1:26. Isso mesmo. Depois que então que ele fez, ele disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e dominai. Isso foi registrado em Gênesis 1:26. Só mais na frente aqui mostra como ele fez o macho e um pouco mais na frente como ele fez a fêmea. Mas aqui, eu gosto muito como Deus colocou as coisas. Esse registro deixou claro qual era a ideia de Deus com relação ao gênero humano, macho e fêmea. Amém? Depois, então, a Bíblia diz que ele pegou do pó da terra e soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Eu quero que você entenda, queridos, que quando esse processo aconteceu, Satanás não tinha acesso ao planeta. Mas de onde ele estava, nas regiões celestiais, ele estava vendo. E ele observou quando Deus começou a reformar e ajeitar o planeta. Eu imagino que a partir daí ele já ficou de orelha em pé. Eu imagino que ele já disse, o que é que ele está inventando? Por que ele está ajeitando o planeta? Por que ele está reformando? Olha como está ficando bonito, está até ficando melhor do que na minha época. E eu imagino, estou só confabulando, não está escrito, mas eu imagino, amado, que Satanás ficou observando. E eu acredito que quando Deus pegou o pó, formou o boneco de barro e soprou as narinas sobre ele, e o homem viveu, ele disse, pronto, tudo isso aqui é teu. Você pode dominar sobre tudo isso. Amado, quando ele ouviu isso deve ter doído nos ouvidos dele. Porque ele pensou, quer dizer que ele vai dar aquilo que eu liderava, aquilo que eu aqui trabalhava, que eu governava para um boneco de barro. Quer dizer que ele pega uma pessoa, cria uma criatura que eu nem sei o que é, do pó da terra, sopra o Espírito, dá para ele aquilo que eu governava e acha que eu não vou fazer nada. E eu vou ficar assistindo uma coisa dessa. Querido, Satanás odiou o gênero humano naquele momento. Às vezes a gente não sabe por que Satanás tem tanta raiva da gente. Eu não me lembro de ter feito nada para Satanás. Eu não me lembro de ter ofendido Satanás em algum momento. Hoje sim, hoje eu ofendo pessoalmente. Hoje eu faço questão. Mas quando eu não tinha Jesus, eu não sabia, coitada. Porque Satanás tem uma mágoa da gente, um negócio, né? Pois é, na verdade ele tem inveja porque foi dado ao ser humano o planeta que ele reinava. E outra coisa, a Bíblia não diz que anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o gênero humano foi. E a Bíblia não diz que a Trindade estava lá fazendo os anjos, mas o ser humano, a Trindade estava participando. Tudo isso, amado, ofendeu muito Satanás. E eu quero que você entenda que daí começou os planejamentos de Satanás para derrubar o ser humano. E ele já começou a arquitetar o que é que eu vou fazer para essa palhaçada aqui acabar. Isso aqui precisa acabar. E ele começou a estudar como ele poderia fazer. Mais na frente a gente sabe que Deus criou a mulher, trouxe para o homem. Você não lê na sua Bíblia que Deus chegou para Eva e disse, Eva, deixa eu te explicar uma coisa, viu? Já falei para o teu marido, estou falando aqui para você. Você pode comer de tudo, mas daquela ali você não come. Você não vê isso na Bíblia. Significa que provavelmente ela recebeu a instrução do seu marido. O marido deve ter chegado para ela e disse, Eva, deixa eu te dizer uma coisa, minha filha. A gente pode comer de tudo, mas aquela ali que está no meio, olhe para ela, Eva, olha, aquela ali, não pode, viu, Eva? Se a gente comer, a gente morre na hora. Ai, tá bom, tá certo. Então tá. E aí, então,
Satanás viu que agora tinha um casal na terra. E ele começou a estudar e pensar, como é que eu vou fazer com que esse macho, porque o cabeça é o macho. Ele foi criado primeiro. Ele é o cabeça. Ela é a auxiliadora. Se ela cair, não vai ter muito problema, porque aí Deus julga ela e resolve. Agora, ele precisa abrir a porta. É ele que tem que cair. E aí, então, quando o marido não estava perto, ele entrou numa serpente, foi a primeira sessão espírita da história. Desculpe aí alguém que se incomode. Mas um espírito imundo usou um corpo. E aí Satanás chegou para Eva e disse, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela disse, não, pelo contrário, Deus disse que a gente pode comer de tudo. Da árvore que está no centro, que a gente não pode comer. Eu disse, Por quê? Não, porque se a gente comer, a gente morre. Que conversa, menina, que tu vai morrer. Vai morrer não. Na verdade, Deus sabe, eu estou citando para a gente não abrir a Bíblia só para ser mais rápido, tá? Na verdade, Eva, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele. Conhecedores do bem e do mal. Você não vê na sua Bíblia nenhum momento Satanás dizendo, olha, por favor, coma. Você não vê ele, já que era uma serpente, pegando assim a fruta e oferecendo a ele, olha mulher, como é bonita. Ó, como é cheirosa, cheira aí. Você não vê isso. As palavras de Satanás com Eva foram só essas. Deus sabe que no dia que você comer, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Deus está privando vocês de um conhecimento, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Satanás, amado, ele tinha que estudar aquele casal para dar uma tacada certeira. Ele não podia ter duas tentativas, tinha que fazer direto, bem feito. E ele optou por trazer para o ser humano o mesmo erro que ele cometeu. Ele disse, Deus sabe que vocês vão ser como ele. Aí como ele não quer, ele quer reinar sozinho, ele está privando vocês. E ele polvilhou isso na cabeça de Eva. Esse é o poder que Satanás tem. Todo o poder que Satanás tem é de lançar dardos inflamados. Especialmente pensamentos. Por isso que a arena onde a gente vai perder é aqui. Eu tenho que trazer ele para a arena da fé, que é aqui. Você entende? Tudo bem? Amém. E aí a Bíblia diz que olhando a mulher e vendo que era agradável aos olhos, boa para dar entendimento e boa para o paladar, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida, soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. São os mesmos 3 pecados. Diz que Eva pegou a fruta e comeu. Quando ela comeu, Deus veio no jardim dizendo, que é isso que fizeste? Não, porque ela não era o cabeça da questão. Era o homem que tinha que abrir a porta. Ela comeu da fruta. E nem sequer diz que os olhos dela se abriu nesse momento. Quando ela levou a fruta ao seu marido, a Bíblia diz que este pegou a fruta e comeu. Ele tomou a decisão. Eu não sei se você já parou para pensar, amado, mas quando Adão viu aquela mulher com aquela fruta na mão e ele reconhecia aquela fruta em qualquer lugar. Eu acredito que todo dia de manhã ele passava e olhava para aquela árvore e dizia, essa fruta aqui não, essa fruta aqui não. Quando ele viu a fruta na mão da mulher, mastigada, ele disse, já era. E ali Adão tinha uma decisão para tomar, porque ele poderia ter ficado do lado de Deus e ter dito, Eva, o que é isso que tu fez? Eu não vou cogitar desse negócio que tu fez. E aqui nós temos um ensinamento muito importante que a gente fala em família cristã. Entre Deus e o seu cônjuge, fique com Deus. Sempre. E eu não estou querendo que a gente brigue com o cônjuge por causa de Deus, não. Eu estou querendo dizer que a prestação de contas naquele dia é entre você e Deus. Você entende? E aí ele decidiu pegar a fruta e comer. A Bíblia diz que quando ele comeu, aí os olhos dele se abriram. Aí ele viu que estava nu. Eu vou ser bem rápida agora, tá bom? Porque é esse fechamento que vai dar sentido à minha pregação. E aí então quando ele comeu, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. E eles viram que estava nu, pegaram umas folhas de figueira, colocaram neles. E aí tudo mudou. E aí eles ouviram a voz de Deus. Aí eles pegaram e se esconderam de trás do arbusto. E Deus disse, Adão, onde estás? Você acha que Deus estava perguntando onde estás, porque Deus não sabia onde é que ele estava? Você acha? Não. Quando ele disse, Adão, onde estás? Ele estava dizendo o seguinte, Adão, eu te criei, rapaz, num nível espiritual em que tu conversava comigo face a face. Tu olhava para mim, cara, com a cabeça levantada. Eu te procuro nesse lugar espiritual que eu te criei de comunhão e eu não te acho mais. Adão, onde é que tu está? Era isso que Deus estava falando.
Onde é que você está? Adão, claro, entendeu naturalmente. Não, eu ouvi tua voz, aí me escondi porque eu estava nu. Quem foi que disse, Adão, a tu, que tu estava nu? Quem é que você ouve, Adão? Quem é que você está prestando seu ouvido? Que conversa você está ouvindo? Quem disse para você que você estava nu? Comeste da árvore que eu disse que não era para comer? E aí Adão vem e diz, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Eva, o que é isso que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. Deus queria uma resposta sincera. Deus queria uma resposta de caráter. Deus queria que Adão dissesse, Senhor, me perdoe, eu comi. Eva e tu, pois é, me perdoe, eu comi. Mas cada um ficou jogando um para o outro. E aqui a gente tem outro princípio para aprender. Quando uma pessoa está cheia de pecado, ela nunca assume suas próprias coisas. Ela fica sempre achando que alguém fez ela fazer aquilo. Eu fiz isso porque aquilo ali. Ela fica achando uma outra pessoa para jogar. Ao invés de dizer, que droga, fui eu, desculpa. Desculpa pela droga. Fui eu, desculpa. Assumir o seu erro tem a ver com caráter. E aí agora a gente vai começar a arrematar. E Deus olhou para... Isso aqui eu preciso ler com você. Acho que é importante. Você sabe que ele deu um veredito a cada uma das 3 figuras, das 3 personalidades ali presentes. Ele falou o que ia acontecer com Adão por causa do que ele fez. Com Eva por causa do que ele fez. Mas ele não falou só para Adão e Eva. E é aí onde está a cereja do bolo. Queria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 3, por favor. Versículo 14. 3:14, diz assim. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e pó, diga pó. Pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto. Vamos lá. Nesse momento de caos, porque isso aqui era um caos. Eu acho que quando Deus desceu para falar com Adão e Eva, que viu aquele caos, Satanás deve ter olhado para Deus, bem na cara dele, deve ter dito, tu acha mesmo que eu ia ver, tu pegar um boneco de barro, dar para ele o poder que era meu e eu não ia fazer nada? Olha aí como ele é abestalhado. Por uma fruta o cara se vendeu. Diga, vender-se. Não há princípio bíblico que está apto para ser negociado por nada. A nossa consciência limpa para com Deus não tem preço que pague. Não tem propina que pague. Você entendeu? Eu e você precisamos tomar uma decisão de qualidade. Eu fecho com Deus e eu não abro. E isso é prego batido e ponta virada. Verdades bíblicas não são negociáveis. Isso aqui não está aberto para ser vendido, comprado, comercializado, as verdades de Deus. Não é assim que funciona. Eu funciono crendo no que eu creio, eu vivo o que eu creio e acabou. Até porque a gente está numa era em que todo mundo tem uma verdade. Não é assim? Você vai numa faculdade e está o povo doidão lá, virado no tetel. Não, esta é a minha verdade. Eu agora sou um cachorro, esta é a minha verdade. Não, eu sou mulher, mas agora eu sou homem, porque esta é a minha verdade. Pois essa aqui é a minha. Todo mundo não tem direito de defender a sua verdade? Pô, então me respeite a minha. Esta é a minha. Eu tenho o direito de não me prostituir, de não usar droga, de não beber, de não fumar, de não trair meu marido. É meu direito, respeito o meu. Você entendeu, queridos? É assim que vocês devem ser. É assim que os jovens devem ser. Porque lá onde vocês estão, é uma promiscuidade o tempo todo. E se você não se vende, você não pratica aquilo, você é ridículo, você é quadrado, você é idiota, você é lesado. Você é a cabeça fechada. Há um povo da mente pequena. Esse povo acredita que dá para a cabecinha pequena. Pois é. Mas um dia se verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E esse dia é agora. Você entendeu, queridos? A igreja está numa reta final. Não é hora de comercializar as verdades de Deus. Não é hora de se ceder. Não é hora de ceder, amado. Deixa o sangue dar na canela, mas não solta. Eu quero saber, amado, se a gente vai chegar no ponto de Deus dizer, de um mundo dizer, nega Jesus ou morre agora.
Quem teria coragem de dizer, pois eu morro? Porque tem muitos países aí fora que já está acontecendo isso. Isso aí é antigo. Perseguição a cristão é antigo. É porque o Brasil, amado, a gente tem um tempo maravilhoso. O Brasil ama bem. Você põe uma caixa de som em qualquer praça e você prega. Você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é privação de ter Bíblia. Você acha Bíblia em toda esquina, vendendo de todo jeito. Você entende? Mas eu acredito que a igreja vai entrar numa era em que a gente vai ter que decidir de que lado a gente está. De que lado a gente está. E entender as verdades desde o começo nos ajuda. Porque isso aqui fala sobre a sua origem. Por que as coisas são como são? Pois é, começou nessa história aqui que eu estou te contando. Eu acho que Satanás olhou para Deus e disse, olha aí o abestalhado. Por uma fruta o cara se vende. E Deus olhou para ele. E aí Deus proferiu essas palavras. Vamos lá, por etapas. Primeiro a Bíblia diz, e disse Deus à serpente, ao animal. Ele disse assim, por que fizeste isso? Você vai ser o mais asqueroso de todos os animais. Hoje, no reino animal, a cobra é a mais detestada. Não é normal que as pessoas aninhem cobras, criem cobra como se fosse um pet. Janaína, mas tem nações que fazem isso. Pois é, pode ir lá observar. A Índia é cheia de potestade. É cheia de demônio. Por isso, eles enrolam a cobra não sei aonde, beijam a cobra não sei aonde. Pois é. A presença de demônios faz a gente ter atitudes esquisitas, coisas estranhas, coisas fora do que é comum, fora do que é normal. E a gente está vivendo em época em que o certo vai ser totalmente errado. E o errado é que vai ser certo. Entende? E aí então Deus proferiu essa palavra. Se você vai ser amaldiçoado, todos os animais da terra vão ter, assim, você é asqueroso. Ele disse, você rastejará pelo seu ventre. Alguns estudiosos acham que ela tinha asas e cortou. Não sei, gente, não está escrito, eu não vou inventar um negócio desse. Eu vi uma vez um documentário de um paleontólogo que achou toda a ossada de uma cobra bem grande e ela tinha 2 pezinhos na frente e mais 2 pezinhos atrás. Se entende que era um lagarto. Tudo bem, pode ser. De qualquer forma, o que Deus está falando ali, primeiro, é uma sentença natural para o bicho que Satanás escolheu para usar. Porque quando ele foi entrar nele, se você olhar na sua Bíblia, diz assim, sendo a serpente o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse este à mulher. Então Satanás procurou um animal que lhe fosse semelhante, que lhe representasse. Por que você acha que o Espírito Santo é representado por uma pomba? É um animal que representa, que soa bem. Entende? Pois é. Primeiro ele deu uma sentença para o bicho. Depois ele começou a falar com o espírito que usou o bicho. Exatamente como ele fez em Ezequiel. Primeiro ele falou para o príncipe de Tiro, o ser humano, o vaso. Depois ele falou para o espírito que estava usando o vaso. E aí agora ele começou. Você vai rastejar pelo seu ventre e pó comerás todos os dias da sua vida. A cobra não come pó. A cobra come passarinho, ovo de galinha, mas seres vivos. Mas quem foi feito do pó da terra? Ele estava querendo dizer o seguinte, porque alimento é aquilo que te mantém vivo, comer é aquilo que te faz forte. Sem comida você pifa. Pronto, a tua glória, Satanás, o teu engrandecimento vai ser se alimentar do pecado que os homens cometem na carne. Você vai se alimentar do pecado na carne. Queridos, quando você tem a autoridade do crente, você vai ver que lugares físicos, de 4 paredes assim, onde dentro daquele ambiente, o que se invoca são as obras da carne, as obras de Satanás, o nome de Satanás, que são o quê? Prostíbulos, lugares LGBT, motéis, muitas boates, centros espíritas, macumbaria, magia negra, lugares físicos onde se pratica essas coisas são lugares onde demônios conseguem chegar e ficar. Porque são lugares onde Satanás é invocado. O oposto também acontece em lugares físicos, onde o que é praticado aqui dentro é o nome de Deus, a palavra de Deus e a santidade de Deus. São lugares onde Satanás não gosta. Ele se sente ofendido, ele se sente magoado, ele se sente queimado, mas anjos conseguem estar. E isso é bem real. Amém? E aí Deus falou com a serpente, continuando sobre a serpente, ele disse,
Eu vou pôr inimizade, Satanás, entre você e a mulher. E aqui eu não estou sendo feminista de jeito nenhum. Você pode entrar numa igreja católica ou numa igreja evangélica e contar. Hoje à noite, você tem mais mulher do que homem. Parece-me que a mulher, ela tem uma facilidade de se quebrantar, de se quebrar, de baixar a cabeça para Deus mais facilmente. Mas o que eu quero te dizer é que Satanás é a inimiga de todo mundo, meu filho. De homem, de mulher, de todo mundo. Mas, dentro da sequência, ele disse: eu vou colocar inimizade entre você e o gênero feminino. Entre a tua descendência, Satanás, e o descendente. Quem eram os descendentes de Satanás? A Bíblia diz que ninguém pecou à semelhança de Adão. Mas por causa do pecado de Adão, o pecado agora passou para toda a humanidade. Então, nós não estávamos lá comendo aquela fruta. Foi ele que comeu. Mas por causa do erro dele, aquilo entrou em toda a humanidade. Essa é a descendência de Satanás. As pessoas nascem limpas, como eu falei, bebezinhos. Mas quando chega na idade da razão, se ninguém pregar, se ninguém evangelizar, se ninguém levar o novo nascimento, ela morre espiritualmente e passa o resto da vida morta, se ninguém trouxer Jesus para ela. Vai para o inferno no final da história, porque ninguém trouxe Jesus para ela. Ou se trouxe, ela não quis. Que é uma escolha. Então, essa é a descendência da serpente. Eu vou colocar inimizade entre a tua descendência, Satanás, e o descendente. O descendente seria Jesus. Deus, naquele momento de caos, em que Satanás estava olhando para a cara dele, rindo, zombando, dentro daquela situação em que ela estava se cobrindo com as folhas, Adão se cobrindo com as folhas, envergonhados, Deus olhou para aquilo tudo e ele deu uma luz no fim do túnel. E ele disse, isso aqui, é como se ele estivesse dizendo, gente, isso aqui não me pegou de surpresa. Eu não sou doido, eu sou Deus. Eu sei que isso aqui ia acontecer. E eu tenho um trunfo na manga que ninguém sabe. Eu vou só dar um spoiler. Satanás, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e um descendente. Quando esse descendente vier, todo o direito que você tem é de morder o calcanhar dele. E ele vai pisar em você na cabeça. É claro que Satanás não entendeu nada. Adão e Eva então não entenderam nada. Mas Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Amém? E daquele momento em diante, Satanás entrou com força no planeta. Perverteu tudo, a gente sabe disso. Estudiosos dizem que de Adão até Abraão foram 2000 anos. Em Abraão Deus faz uma aliança e agora ele tem um povo na terra. De Abraão até a chegada de Jesus na nação de Israel, mais de 2000 anos. E agora o descendente, nascido de mulher, como se Deus estivesse dizendo, se através de uma mulher entrou a tentação do pecado, é através de outra que vai entrar a salvação. Uma vez eu entrei na missa, eu era católica, amo os católicos, são maravilhosos. Eu entrei na missa e tinha uma frase dizendo assim, no sim de Maria, a redenção da humanidade. Eu achei interessante. Mas se Maria não tivesse dito sim, uma outra pessoa teria sido procurada, sem problema nenhum. Você entende? Mas realmente, porque ela disse, sim, cumpra-se minha sua vontade. Querida, a menina saiu grávida naquela hora. Ela já estava grávida ali. E aí nós tínhamos Deus encarnado dentro do planeta. E isso deixou Satanás muito afetado. E aí, meu filho, o negócio começou. A aventura começou. Não tem uma série melhor do que... para maratonar melhor do que isso aqui. Entendeu? Isso aqui é a grande história. Essa aqui é a grande sacada da humanidade. Entendeu? E começou a perseguição, mas no nascimento de Jesus já tinha perseguição. Deus teve que dar um sonho a José. José, tira esse menino daqui. Vai para o Egito, só volta quando eu mandar. O Filho de Deus estava aqui embaixo. E Satanás descobriu isso. E quando ele descobriu isso, amado, ele não teve um minuto de sossego. Querendo desfazer as obras de Deus. Nós sabemos que com 12 anos Jesus foi relatado sobre ele, ensinando aos mestres. Depois a gente não ouve mais falar. Mas com 30 anos, ele começou o seu ministério. E ele começou sendo batizado por João Batista. E aí depois que ele começou e foi tentado no deserto 40 dias, o próprio Satanás não mandou Zé Pilintra, nem Pomba Gira, nem ninguém não. Ele veio pessoalmente. E ele deu a ele 3 tentações específicas. Tentações essas que Jesus resistiu claramente. E na terceira foi que ele disse, arreda daqui de Satanás. Isso aqui tem um ensinamento. Enquanto Jesus não mandou o diabo sair, ele não saiu. Aí você acha que a gente vai ficar lidando com o diabo sem dar uma ordem para ele sair e ele vai sair. Não, amados, eu tenho que dizer, ó, chega.
Encerrou a palhaçada. Solta. Minha filha não é sua, meu filho não é seu. Eu sou dizimista e sou ofertado. Você não pode meter a mão no meu dinheiro. Meu corpo não é seu. Cristo levou sobre si as minhas dores. Pelas suas feridas eu fui sarada. E eu reivindico a cura. Amado, se eu não falar, Satanás não vai deixar barato. Você concorda? É necessário tomar a rédea. O nome foi dado à igreja. A igreja tem que saber usar o nome de Jesus. Amém? Eu não vou me estender, meu tempo acabou. Mas o que eu quero te dizer é que durante 3 anos e meio, Jesus revelou Deus em tudo. Um dia chegaram para ele, os discípulos disseram, ô Senhor, nos mostra o Pai. Disse, meu filho, eu tive com você esse tempo todinho. E tu vem me dizer, revela-me o Pai. Quem vem a mim, meu filho, vê o Pai. Eu cheguei, eu vou resolver a questão. Amém, queridos? Por quê? Porque todo aquele pecado que Adão cometeu não tinha sangue nenhum aqui embaixo que podia purificar. Nada. Deus deu as ordens a Moisés para criar um paliativo, né? Com o sumo sacerdote entrando uma vez por ano, se apresentando diante da arca. Era um paliativo para uma figura que ia acontecer de verdade na nova aliança. Por isso ele disse, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou esse negócio de estar oferecendo cordeiro. Eu é que vou resolver a questão. Não tem sangue limpo aqui embaixo que possa lavar e pagar o preço do pecado da humanidade. Eu vim resolver. E a Bíblia diz lá em Isaías, como ovelha muda para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Amém? Diz que ele era homem de dores. Diz que ele sofreu, ele levou sobre si. Ele substituiu. Gente, ele substituiu. Ele assumiu o que era meu e era seu. Isso é a grande sacada da salvação. É o Deus homem morrendo no meu lugar. E a gente sabe que depois que ele foi preso, ele sofreu um bocado. Mas as maiores dores de Jesus, querido, não foi os pregos enfiando nas mãos dele. Não era isso que ele estava lá no Jardim das Oliveiras dizendo, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita não a minha vontade, mas a sua. Não era o cálice dos açoites que ele ia levar, porque foi horrível. Foi horrível. O chicote, ele se dividia em 3 pontas. Cada ponta tinha um pedaço de ossos. Quando o chicote descia, um pedaço da carne de Jesus saía. Estudiosos dizem que ele era um homem forte. Um homem bem alimentado, bem estruturado. Mas eu vou te dizer, mesmo sendo um homem forte, foi Deus que preservou Jesus para não morrer antes da cruz. Porque tudo aquilo já poderia ter matado ele. Diz que puxaram as barbas dele. Quem é homem e tem barba deve saber quão difícil isso deve ser. Pastor, no seu caso, o senhor ficaria arrasado. Muita barba para puxar. Então assim, ele foi humilhado. A Bíblia diz que ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado e ele caladinho, porque ele veio para aquela hora. Eu quero que você imagine, amado, como Satanás estava naquela hora. Eu acho que aquilo era tão divertido. E é interessante porque o rei da época queria livrar eles. Gente, eu não vejo nada de mal nesse homem. Vamos fazer o seguinte, é domingo de Páscoa, é costume a gente livrar um bandido. Pega aí o pior bandido que tiver aí, para ver se esse povo desiste desse homem aqui, que esse homem é inocente. Pega aí o pior bandido, aí pegaram Barrabás. Olha, aqui a gente tem Barrabás, assassino, ladrão, o pior que existe no mundo. E temos aqui Jesus. Quem vocês querem que a gente livre? Barrabás. Sério, Barrabás. E a este homem o que eu faço? Crucifica-o, crucifica-o. É interessante, queridos, porque no meio daquela multidão tinha muita gente que ele curou. Tinha muita gente que comeu no deserto da multiplicação de pães, da multiplicação de peixes. O que você acha que aconteceu ali? Amados, com certeza tinha miríades de demônios correndo ali no meio do povo. Crucificam, crucificam, crucificam. Não é à toa que ele lavou as mãos e disse, caia sobre vocês e os filhos de vocês o sangue deles. É por isso que Israel não tem paz. É bem interessante. E Satanás estava fazendo uma festa. E aí então ele assistiu Jesus levando a cruz. Ele assistiu Jesus sendo crucificado, sendo perfurado. E Jesus sabia que a maior dor que eu vou sentir não é essa. Essa é muito ruim, é terrível. Mas a pior dor é ser separado de Deus. E aqui a gente tem outra lata de minhoca que eu nem sei se eu abro. Qual foi a morte que Adão morreu no Éden? Qual? Foi. Não foi física. A Bíblia não diz que ele comeu a fruta e caiu morto. Pelo contrário, ele morreu centenas de anos depois. Fisicamente. Mas espiritualmente, amado, foi na hora.
Foi essa morte que passou para toda a humanidade, a espiritual. Logo, se ele veio nos substituir, qual é a morte que ele tinha que morrer? Eu quero ouvir. Como? Eu sei que às vezes é difícil a gente assimilar isso. Como assim? Você está querendo me dizer que Jesus morreu espiritualmente? Não, peraí. Não, Jesus é o Filho de Deus. Pois é. O plano da redenção envolvia que ele assumisse o ser humano plenamente. E para assumir essa dívida plena, só vir no corpo de carne não era suficiente. Só ser pregado na cruz não era suficiente. Ele tinha que assumir o mesmo tipo de morte que a humanidade recebeu. Qual foi a morte que a humanidade recebeu? Espiritual, irmão. Jesus morreu espiritualmente. É por isso que na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus estava rejeitando o seu filho, mas ele estava virando o rosto para o pecado. Diz que ele pegou o pecado de todo mundo e jogou sobre ele. E como se não fosse suficiente o pecado, ele pegou toda a enfermidade que existia e que a ciência ainda ia descobrir. Ebola, câncer, jogou tudo em cima dele. Diz que ele era como que os homens viram o rosto. Jesus era uma chaga só. Não sei se você já assistiu a Paixão de Cristo, mas Mel Gibson, ele pegou pesado ali. As pessoas infartavam no cinema. E João Pessoa morreu um senhor no cinema, assistindo a Paixão de Cristo, porque o povo não tem estrutura para ver Jesus sofrendo. Como se esse fosse todo o sofrimento que Jesus teve. Amada, essa foi uma parte física e a espiritual. Era isso que ele estava dizendo: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. Porque eu posso sofrer tudo na carne, mas se separar de você é muito pesado para mim. Mesmo assim, eu quero te dizer, Pai, que é para isso que eu vim. E eu não quero fazer o que eu quero fazer o que você quer. Gente, a gente tem que ter esse tipo de atitude. Porque fazer o que é fácil, qualquer ímpio faz. Agora, fazer o que é difícil, sem querer fazer, só porque Deus mandou, aí só filho faz. Só filho obediente faz. Nem tudo que Deus vai te pedir, você vai fazer rindo, cantando e dançando. Às vezes vai fazer rangendo os dentes, mas faz assim mesmo. Amém? E aí naquele momento ele entregou o seu espírito, e a gente está terminando. E quando ele morreu, amado, disse que teve um terremoto, 3 horas da tarde. Disse que tudo ficou escuro, de modo que os guardas disseram: vixe, ele era mesmo o Filho de Deus. Agora já era tarde. Diz que sepulcros foram abertos, e ele morreu. Jesus foi um defunto. Não sei se você já foi num velório. Jesus foi um defunto. A Bíblia diz que durante esse período de 3 dias, ele desceu às partes baixas da terra. Na hora que ele morreu, eu acho que Satanás fez uma festa tão grande. Eu acho que ele reuniu os demônios e disse: pessoal, pronto, vamos lá para o inferno, que a gente vai ter uma balada agora. Porque a gente acabou de exterminar o Senhor da glória. Ele não sabia os planos de Deus. A Bíblia diz que Satanás não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então ele estava na balada, lá no inferno. A Bíblia diz, amado, que ele entrou lá e ele tirou a chave da morte do inferno. Eu imagino Satanás se apresentando no portão do inferno, todo mundo... E quando viram ele, todo mundo ficou arrasado, e todo mundo começou a abrir um corredor. E ele entrou bem firme, e ele orou bem sério na cara de Satanás. E ele pegou a chave e tirou da mão dele. Há 4.000 anos atrás, Satanás estava zombando de Deus lá no Éden. Porque o homem que Deus criou se vendeu por uma fruta. Depois de 4.000 anos, estava este Filho de Deus pagando o preço por aquele abestalhado que se vendeu por uma fruta. E por toda a humanidade. E vencendo e triunfando plenamente. Amados, plenamente. Quando ele ressuscitou ao 3º dia, ele era pleno. Amém? Pleno. Quando a Madalena foi lá, né, no 3º dia as mulheres foram fazer uma última unguento nele, um último azeite, que ela chegou que viu a pedra revolvida, ela ficou impressionada. Quando ela entrou, a pedra estava sem nada, só o lençol, e ela disse: meu Deus, cadê ele? E ela saiu correndo no jardim. Aí viu um homem com coberta, ela pensou que era o jardineiro. Disse: ô moço, por favor, meu filho, onde é que botaram ele? A gente enterrou aqui na sexta-feira, eu estou vindo agora, não está mais aqui, cadê ele? O senhor viu quem removeu o corpo? Ele olhou para ela. Quando ele olhou para ela, amada, ela conhecia ele. Foi ele quem disse: se esse pessoal não atira pedra em você, muito menos eu. Vá-se embora, mulher, e não peque mais não. E desde aquele dia ela foi uma seguidora dele. Quando ela olhou para ele, disse: oxi, Rabone. Ele disse: é. E ela já ia para o abraço. Ela disse: não, peraí, ainda não. Vamos fazer o seguinte, vai e avisa os meninos.
Eu preciso subir e fechar toda a justiça. Porque agora eu não vou mais me apresentar diante de uma arca, não vou apresentar diante da face do próprio Deus. E não é mais sumo sacerdote levando sangue de bode, não, é o meu próprio sangue. E não é mais um cordeirinho humano natural, não, é o próprio cordeiro. Eu vou lá agora, Madalena, cumprir toda a justiça. Avisa o menino, porque eu estou já voltando. E outra coisa, avisa a Pedro também, viu? Que eu sei que Pedro nem está com o menino, que ele está bem arrasado. Vai avisar ele também, para poder chamar o Pedro também. E aí Jesus subiu, amado, e a Bíblia diz claramente, não se apresentou mais diante de uma arca, mas diante do próprio Deus. Não com sangue de bodes e de ovelhas, mas o seu próprio sangue. Amém? E aquela justiça foi cumprida plenamente. A Bíblia diz que ele voltou, passou cerca de 40 dias ainda com os meninos, restaurou Pedro, colocou ele de volta com os apóstolos, mas antes de ir embora, na peinha, a gente chama lá no Nordeste, na peinha, na última hora, é interessante, eu vou terminar com isso. Eu gosto desse exemplo, foi João, meu marido, que deu. Ele disse, quando a gente estava para viajar, fica comigo, você está numa festa, tá bom? A gente vai terminar agora. Quando a gente estava para viajar, que os meninos eram pequenos, hoje meu filho é casado, tem filhos, a minha outra filha é casada, mas quando eles eram crianças, que a gente ia fazer uma viagem os dois, eu passava a semana dando ordens. Olha, Isabel, minha filha, escova os dentes. Bebel, aliás, Isabel. Bia, mulher, cuide de Isabel, que ela é pequena. Gabriel, não arengue com Isabel. Gabriel, não passe muito tempo jogando videogame. Bia, minha filha, ajude sua irmã a fazer a tarefa. Eu passava a semana toda dando instruções. Mas quando chegou a hora de eu viajar, João bota a mala no carro, eu boto a minha mala no carro, eu entro dentro do carro. Se eu puder ainda botar a cabeça para fora e dizer mais uma última instrução, eu vou escolher aquela mais importante daquelas que eu falei a semana toda. Então, se eu botar a cabeça para fora do carro e o carro já sai e diz, Isabel, escova o dente, Gabriel, cuidado com o videogame. Bia, mulher, ajuda tua irmã, tchau. Eu sou muito interpretativa. Jesus passou 3 anos e meio falando e vivendo e demonstrando. Depois passou mais 40 dias dando aquelas últimas instruções. Só que agora ele entrou no carro. Agora ele botou a bagagem. E aí na última hora ele botou a cabeça para fora e deu as últimas instruções de todas que ele já tinha dado. Ele disse, ei, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, infelizmente, está condenado. E estes sinais vão seguir qualquer um que crê. Em meu nome vocês falarão em línguas, pisarão em serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Agora eu estou indo, mas não tem problema não, o Espírito vai vir. E quando ele vier, aí o negócio vai começar. Aí a festa vai começar. Tchau! E foi-se embora. Cerca de 2 semanas depois, amados, o Espírito desceu em Pentecoste e nunca mais subiu. Amém? E aqui estamos nós. Mais de 2000 anos depois, tendo a responsabilidade de levar esse nome. Fica de pé. Aleluia. 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 Deus seja louvado. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te respeitamos, nós te honramos. Você é o Senhor e Salvador da nossa vida, o dono da igreja. Você triunfou, você despedaçou principados e potestades. Você o expôs à humilhação pública. A tua palavra diz que o nome que está sobre todo nome foi dado à igreja. A igreja é a dona. A igreja possui a autoridade. Obrigada, Jesus, por uma vitória tão bem feita. Uma salvação tão bem amarradinha. Não tem uma aresta, não tem uma brecha. Ficou tudo perfeito. Que nós como igreja, Senhor, possamos compreender na sua totalidade o que significa ser a igreja. O que significa usar o nome de Jesus contra Satanás. Entender que nós somos mais que vencedores. Não é ele, somos nós. Não temos que sair acuados, nem com medo, nem com o rabo entre as pernas por causa de Satanás. Não, ele é quem foge de nós.
Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz: resiste ao diabo firme na fé e ele fugirá. Ensina-nos o que é resistir firme na fé. Esse é o bom combate. É o bom combate da fé. Não vamos ceder. Não vamos abrir mão. Não vamos dar um passo para trás. Não vamos. Eu quero agora, querido, que você pense na sua família, quem mora com você dentro de casa. Os que moram com você dentro de casa. Diga isso: eu não abro mão, eu não retrocedo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigada, Pai, eu te agradeço. Obrigada pelo Espírito que foi dado e nos habilita para uma tão grande obra. Eu abençoo esta igreja neste lugar em nome de Jesus. Declaro sobre esse povo aumento, crescimento, maturidade. Declaro sobre cada um deles a tua boa mão conduzindo em cada passo. Declaro em o nome de Jesus que em breve, bem breve, esse prédio não vai caber mais. Eu concordo com eles achando um outro prédio num lugar onde possa assentar melhor todas as pessoas. Eu concordo em o nome de Jesus com as finanças dessa igreja aumentando e prosperando, para que as pessoas possam ser assistidas de forma cada vez melhor. Eu concordo em o nome de Jesus com o trabalho com as crianças em situação de risco, aumentando, crescendo e se fortalecendo, porque você ama as crianças. Eu declaro em o nome de Jesus uma unção refinada sobre esse ambiente. Assim como o lugar físico onde as obras de Satanás são invocadas, ali os demônios ficam, assim também que os anjos achem pousada sobre nós aqui nesse lugar. Que a tua unção, Pai, seja livre nesse lugar. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dons de milagre, dons de poder, dons vocais, sinais, prodígios, maravilhas. É nosso direito e é sua vontade para a igreja. Nós dizemos sim e amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Assim seja. Nós não temos que implorar para Deus derramar os seus sobrenaturais. Já é a vontade dele fazer isso. Nós precisamos sim ser vasos desobstruídos para que esse sobrenatural ache pousada em nós. Porque onde não há santidade, não há vazão para essas coisas. Fica difícil. Amém?